Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Osmar Barbosa. É muito bom ter você aqui. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, falando sobre diversos temas do Espiritismo, doutrina espírita, Umbanda e tudo mais. Aquilo que eu vivo diariamente no Centro Espírita, aquilo que eu experimento nas psicografias que faço, compartilho com vocês tudo que eu aprendo com esses espíritos amigos nesse canal. Se você ainda não é assinante, por favor, assine o canal, marque o sininho. Toda sexta-feira pela manhã tem vídeo novo aqui no canal. Convida a pessoa que você gosta, convida o seu amigo do Centro Espírita a estudar conosco aqui, a debater esses temas que eu trago com muito carinho para todos vocês aqui. Hoje o nosso tema é cirurgias espirituais. Existem? Funcionam? Como se dá esse processo da cirurgia espiritual? Quem são os espíritos que fazem cirurgia espiritual? Existem equipamentos, máquinas, algumas coisas, alguns instrumentos que esses amigos precisam, eles necessitam de instrumentos para realizar as cirurgias espirituais. Este é o assunto de hoje. Se você não é assinante, por favor, assine o canal, marque o sininho, dá um like se você gostou desse vídeo, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Bom, eu me chamo Osmar Barbosa, eu já falei, sou autor de mais de 40 livros psicografados. 90% desses livros, 99% eu psicografo com a Nina Brestolini, que é uma mentora espiritual da coluna espiritual Amor e Caridade. Tá bom? Eu conheci a Nina tem aproximadamente uns 10 anos, 8 a 10 anos. Não tem muito tempo que eu conheço a Nina, não. A Nina me foi apresentada pelo meu mentor espiritual no momento em que a gente precisava de recursos para ampliar as nossas obras assistenciais no Centro Espírita, a qual eu sou presidente. E graças a Nina Brestolini, a gente conseguiu os recursos necessários. Hoje, a gente administra o maior hospital espiritual de Niterói. Aliás, eu acho que o único também. Não, o único não. Tem outros centros espíritas que realizam cirurgias espirituais. Mas hospital espiritual, nós somos o único. Tá bom? Fica em Niterói, na cidade de Itaipu, na cidade de Niterói, no bairro de Itaipu, no Engenho do Mato, tá bom? Se você quiser aparecer por aqui para nos visitar, será um prazer recebê-lo aqui. Eu estou presidente do Hospital Espiritual Amor e Caridade nesse momento. Bom, o assunto de hoje, cirurgias espirituais existem? Se sim, como são feitas? Por que são feitas? Por que necessitamos, às vezes, de cirurgia espiritual? Por que uma pessoa é curada depois de uma cirurgia espiritual? Interessantíssimo falar sobre isso hoje, né? Bom, pessoal, desde que o mundo é mundo, que as cirurgias espirituais acontecem. A intervenção dos espíritos na nossa existência corpórea não é novidade, né? Eu lembro que eu era menina, minha avó Maria, ela era rezadeira. A vovó rezava a pessoas que iam lá em casa. Ela tirava um ramozinho de uma árvore que eu não lembro qual era, eu acho que era arruda, e fazia uma reza com aquelas crianças. A vovó rezava ventre virado, a vovó rezava espinha caída, a vovó rezava dor de coluna, dor de barriga, enfim, eram muitas as rezas que minha avó fazia com aquele ramozinho na mão e curava muitas pessoas. Eu lembro que eu era bem menino mesmo, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, e eu ficava curioso com aquilo, sentava ao lado da minha avó e assistia o trabalho que ela fazia de reza. Mas desde que o mundo é mundo, os egípcios já faziam cura, já faziam cirurgias espirituais, já os incas, os maias, todos eles, esses povos antigos, se a gente estudar um pouquinho, buscar estudar, a gente vai ver que os processos de cura, ervas, banhos, rezas, orações, enfim, tudo isso já era feito há muito tempo, é feito aqui. Mas a cirurgia espiritual vem se modernizando, os centros espíritas vêm se especializando. Por exemplo, nós somos especializados em cirurgias espirituais. Dizer dos resultados, assim, eu não gostaria de falar, mas assim, tem que falar, né? A gente tem muito resultado positivo no nosso hospital. Inclusive essa semana agora, a gente está em agosto de 2021, eu fui procurado por uma assistida nossa que está com câncer de mama para agradecer. E segundo ela, a médica falou para ela que não entendeu o que aconteceu, mas o câncer dela encapsulou. E a gente vê muito isso lá no nosso hospital. A maioria dos cânceres, né?
são encapsulados. O que é encapsular um câncer? Eu também não sabia, fui buscar conhecer o que é isso. O organismo cria uma membrana que cobre o tumor e assassina ele morre. Isso chama-se encapsular, né? Uma membrana, uma pele que é criada pelo nosso organismo, que reveste o tumor, sufocando ao ponto que ele morre, ficando ali uma bola de massa que logo é extraída em cirurgia comum pelos médicos. E a gente vê muito disso, muito mesmo. 99, 100% dos casos de cura de câncer no nosso hospital são por esse método. O câncer é encapsulado. E os mentores espirituais, os médicos que vão ao nosso hospital realizar as cirurgias espirituais, Dr. Franz, o Cigano Rodrigo, outros médicos, Dr. Gilberto, doutora Sheila, que participam das cirurgias espirituais, eles sempre falam isso. Nós vamos encapsular o teu tumor. E eles conseguem, graças a Deus, a gente tem um índice de cura muito grande no Hospital Amor e Caridade. Mas, Osmar, como é feito isso? Os espíritos precisam de algum elemento? Os espíritos precisam de ectoplasma. E o que é o ectoplasma? O ectoplasma é um fluido animal, um fluido vegetal que os espíritos extraem da natureza. É um fluido que está entre nós. A gente tem em abundância. Existem médiuns, por exemplo, o Peixotinho, que foi um grande médium que esteve entre nós, um médium de materialização, que usava desse fluido, para materializar as coisas. O ectoplasma, que é um fluido branco que sai pelas narinas do médium, pela boca, pelos orifícios, ouvido, umbigo, etc. Então, esse é um fluido muito importante no processo de cura. Os médicos espirituais usam desse fluido principalmente para encapsular um tumor, né? Ele extrai dos médiuns esse fluido, auxiliado, claro, por outros espíritos, salamandras, etc. Espíritos que vivem nesse ambiente fluídico, pois tudo que é de Deus há espíritos administrando, né? Então, os médicos da espiritualidade, com o apoio dos médiuns, com o apoio da espiritualidade ao seu redor, no ambiente cirúrgico de um hospital espiritual, ele capta esse fluido e encapsula o câncer da pessoa. Ele provoca uma reação química, não, ele provoca uma reação espiritual no corpo, nos corpos sutis do paciente, criando essa membrana que cura o câncer. Mas a gente já viu também cura, por exemplo, de fraturas graves, lesões graves em coluna. A gente já viu também cura de pessoas que, por exemplo, tinha um rapaz que machucou o joelho e os médicos disseram que só tinha um jeito operando e ele tinha muito medo de operar e confiou na espiritualidade e o joelho dele ficou curado, né? Os médicos da espiritualidade conseguiram curar o joelho desse menino, enfim. Importante saber o seguinte, que para a gente adquirir uma doença, a doença sempre começa na parte espiritual do nosso corpo. O nosso corpo ele tem defesas naturais, corpos sutis, que protegem o espírito, né? O espírito ele não está dentro do corpo, ele está ao lado, muito próximo do nosso corpo físico. E para que haja essa junção de corpo espiritual com corpo físico, nós temos alguns corpos. Nós temos, por exemplo, o duplo etérico, nós temos, por exemplo, o búdico, são corpos mais sutis que envolvem o nosso corpo físico, que criam, que permitem a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. E normalmente, quando a doença se instala, ela primeiro atinge esses corpos, para depois atingir o corpo físico. Então, o que se faz dentro de um centro cirúrgico? O que os espíritos fazem, Osmar? Eles remodelam esse corpo fluídico. Eles reparam esse corpo fluídico. Muitas das vezes, esses nossos amigos, eles trazem da vida espiritual, equipamentos para realizar esse processo de refazimento perispiritual. Refazer os nossos corpos sutis. Curar, por exemplo, reparar aquele defeito do duplo etérico, né? Criando novamente
uma barreira protetiva contra energias negativas, contra a goécia, por exemplo, né? Goécia, para quem não sabe, é feitiço feito para o mal, né? A pessoa que faz uma macumba. Macumba é um instrumento, né? Mas num linguajar popular, para que todos vocês entendam, fizeram uma macumba para matar o fulano. Então essa macumba, ela vai direto no nosso duplo etérico, no nosso corpo, nos nossos corpos sutis. É onde os cirurgiões da espiritualidade atuam, reparando esse corpo, afastando a goécia e recriando essa barreira protetiva. Isso tudo é feito em hospitais espirituais, em núcleos cirúrgicos aqui na Terra pelos espíritos amigos, que são médicos. Normalmente os médicos, quando chegam na espiritualidade, eles são convidados a integrar essas equipes de socorro que trabalham aqui nos hospitais espirituais pelo conhecimento anatômico que tem do nosso corpo. Facilita o trabalho da espiritualidade quando o espírito conhece muito bem a anatomia humana. Então, a maioria dos cirurgiões que atuam no nosso corpo espiritual e físico nos hospitais espirituais são médicos ou foram médicos em algum momento, por já terem esse conhecimento anatômico impregnado. Então, o que é a cirurgia espiritual? A cirurgia espiritual é uma intercessão de amigos do plano espiritual, médicos, doutores, que através de fluidos do nosso planeta, principalmente o fluido, os fluidos que eles captam naquele momento da cirurgia, principalmente o ectoplasma, que é o fluido mais usado por eles, para reparar, promover a cura do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Isso é cirurgia espiritual. Eu trabalho em cirurgia espiritual há muitos anos já, desde que meu mentor se apresentou para mim, na primeira vez que ele se apresentou, ele plasmou, ele criou um punhal que a gente tem até hoje. Ele materializou um punhal que a gente tem até hoje. Esse punhal está na minha mesa de trabalho no Centro Espírita. Foi um punhal materializado pelo Cigano Rodrigo, onde ele começou a fazer suas cirurgias espirituais há mais ou menos uns 30 anos atrás, por aí. 30 anos mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com cirurgias espirituais. Então, se você está doente, confia na cirurgia espiritual, elas funcionam perfeitamente. É um instrumento divino, é um instrumento de Deus. É permitido por Deus, porque tudo que a gente faz com amor, Deus abraça e permite. Onde há amor, há sucesso do trabalho espiritual. Se você está doente, procure um centro espírita sério, procure um hospital espiritual. Existem vários no Brasil. São Paulo tem, no Sul tem, no Rio de Janeiro temos nós, o Hospital Amor e Caridade, tem o Frei Luiz, que trabalha com cirurgias espirituais há muito tempo. Tem outros centros espíritas que são referências em cirurgias espirituais aqui no Rio de Janeiro. No Espírito Santo tem, na Bahia tem em todo o Brasil, né? Então, se você está dodói, procure um centro espírita, faça uma cirurgia espiritual, cuide da sua saúde espiritual. Ela é muito importante nesse momento, tá bom? Deus abençoe você, é muito bom ter você aqui no meu canal. Estamos por aqui, qualquer coisa que você precisar. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, marca o sininho, vem para cá. A gente fala sobre espiritismo, espiritualidade e tudo mais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que a paz do Senhor esteja em seu lar. Fique em paz e até lá.